Olá, queridos alunos, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui na nossa aula de Teologia Bíblica do Antigo Testamento, aula promovida pelo Seminário Presbiteriano Fundamentalista do Brasil. Sejam todos bem-vindos aos nossos alunos do nosso seminário. Deus abençoe vocês e estenda graça em nossa vida para que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor. A aula de hoje ela estará na modalidade gravada porque eu não poderia estar presente com vocês nesta noite, no dia de hoje. Mas Deus dando graça, o Senhor possa nos abençoar e crescer no conhecimento do Senhor, né? Muito bem, uma vez dito isso, vamos orar, pedir a Deus graça, misericórdia por nós, pelo nosso estudo, pelo Seminário Presbiteriano Fundamentalista do Brasil. Vamos orar nesse momento. Pai amado, queremos a Deus te pedir, ó Deus, a tua graça, o teu amor, a tua bondade, ó Deus, a tua benevolência, o teu cuidado, o teu amor, ó Deus, sobre a vida, ó Deus, dos teus servos, ó Deus, que estudam aqui nesse seminário. O Senhor possa abençoá-los, ó Deus, iluminar o seu entendimento, compreender, ó Deus, cada disciplina, cada matéria, a nossa disciplina, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, grandemente, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada irmão, ó Deus, que de fato estudam conosco, que o Senhor possa estar manifestando a tua bondade, a tua graça acima de todas as coisas, Senhor. Eu te peço pelo irmão Josué, pastor Josué, Senhor, possa estar abençoando ele, ó Deus, que ele possa ter sabedoria de como conduzir, ó Deus, esta casa de profetas para a tua glória, para o teu louvor. A irmã Flávia, ó Deus, que trabalha com a coordenação, ó Deus, do ensino, que o Senhor possa estar abençoando ela, ó Deus, também iluminando seu entendimento, sua graça, ó Deus, que eles nunca percam a doçura, ó Deus, de servir ao Senhor, nunca percam a graça de amar o Senhor, de servir a Cristo, de amar a Cristo através, de seguir a Cristo através do ensino, de amar o Senhor, ó Deus, através da igreja local. Que o Senhor possa despertar vocações, que pessoas possam vir estudar, ó Deus, conosco, para que possamos de fato, ó Deus, estudar, crescer, ó Deus, com a tua palavra, para a glória do teu nome. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pois bem, queridos, nós vamos trabalhar hoje um tema na área da teologia bíblica que a gente precisa conhecer melhor, se aprofundar melhor, que é o propósito, né, para que fomos criados, uma jornada pela arquitetura original de Deus para a humanidade, a partir da teologia bíblica, né? A teologia bíblica do Antigo Testamento, ela não é apenas a ideia de uma abordagem diacrônica, engessada pelo tempo, ao longo do tempo, mas também ela envolve teologia, e teologia envolve teleologia, né? A teleologia, né, que é a ideia do telos, da finalidade, do objetivo, né? Da objetividade da nossa existência. O Catecismo Maior de Westminster, padrão de doutrina presbiteriano no mundo, tanto dos presbiterianos do Brasil, como é o nosso caso aqui, como dos presbiterianos fundamentalistas, como é o caso de cada aluno que estuda aqui neste seminário. Ele nos ensina, o Catecismo Maior, que o alvo da nossa existência, na sua primeira pergunta, é a glória de Deus. Mas a pergunta aqui, para que nós fomos criados, nós precisamos entender essa pergunta, porque essa pergunta nos conduz ao estudo da teologia bíblica como um todo, né? A teologia bíblica como um ramo da teologia exegética que nos ajuda a compreender profundamente a revelação de Deus. Na nossa aula nós vamos aprender um pouco sobre isto, ok? Muito bem, seguindo aqui. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Os fios condutores de nosso propósito, né? Um detalhe que a gente precisa entender quando a gente estuda a teologia bíblica é que a revelação bíblica, ela apresenta os três mandatos específicos que nós já estudamos, né? O mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. Estes não são deveres isolados, né? Não se constituem deveres isolados, mas eles são fios condutores que tecem o propósito de Deus ao longo de toda a história humana. Eles configuram para nós a totalidade da vida e são os pilares da aliança de Deus com o seu povo. Lembra, o fio condutor, né, a estrutura que nós seguimos é aliança, reino e mediador. Estrutura essa proposta pelo grande teólogo bíblico, né, e exegético conhecido como Gerhard von Groningen, nas suas obras que ele produziu para a discussão da teologia bíblica, que foi traduzida para o nosso idioma pela editora Cultura Cristã. E nós temos eles, a saber, a revelação messiânica do Antigo Testamento,
uma obra fundamental, todo teólogo bíblico deve ter aquela obra. Uma outra obra muito interessante dele é O Progresso da Revelação, é um livro menor, mas um livro muito bom, é uma linguagem que, se você não consegue acompanhar o pensamento dele primeiramente na sua obra grande, que é a obra Revelação Messiânica no Antigo Testamento, a obra dele, O Progresso da Revelação, é uma obra introdutória que introduz você ao pensamento do Van Groningen. E a outra obra dele, que são 3 volumes, também são maravilhosos, né? Da Criação à Consumação, volume 1, 2 e 3, todos publicados pela Cultura Cristã. E existe um outro livro escrito por ele e a esposa dele, chamado Família da Aliança. Então, é um tema muito caro a teologia presbiteriana, a teologia da aliança, a teologia do reino e a teologia do mediador. Então, você pega esse pacote que a gente chama a tríplice estrutura, e você também vê a tríplice estrutura também naquilo que nós chamamos de mandatos sociais, como os fios que conduzem até a nossa vida, o nosso propósito de existência, que é glorificar a Deus, como eu mencionei, né? Então, eles tecem, esses condutores, eles tecem o que nós chamamos de propósito de Deus ao longo de toda a história humana. Eles, os fios condutores, né, eles configuram a totalidade da vida e são os pilares da aliança de Deus com o seu povo. Muito bem, então você vai ter uma abordagem que nós precisamos entender, que é uma história em 3 atos, um enredo da realidade que nós vivenciamos, né? Que você pergunta assim, nossa, eu estudo teologia bíblica, mas eu quero entender o que ela significa realmente, o que é que ela aponta, o que ela quer me indicar, me ensinar, me colocar à parte, me introduzir. Na verdade, a teologia bíblica ela caminha nessa tríplice estrutura também. Primeiro, a criação, né? O primeiro aspecto é o aspecto criacional, o design original deste universo que nós conhecemos. O mundo como Deus o concebeu, como Deus o idealizou, planejou, criou, trouxe existência, nós chamamos de o primeiro passo do processo revelacional da teologia bíblica, a criação. A criação, aliás, ela é vista como revelacional, tá? A gente precisa entender isso porque há aqueles que vão dizer que a criação ela é apenas o relato da criação, por exemplo, é um relato meramente ligado às estruturas religiosas do povo de Israel. Ou seja, é uma cosmogonia, é uma maneira como se conta como o mundo foi criado através da entidade religiosa que eles professam, nesse caso, Yahvé. Essa concepção ela é uma concepção da teologia liberal, tá? E das religiões aproximadas. Então, quando você trabalha isso, você percebe que não é isso que a Igreja de Cristo professa. A Igreja de Cristo professa que a criação ela é revelacional, que significa que ela é uma fonte de revelação de Deus dada ao homem. Inclusive, quando você estuda teologia sistemática, existe um aspecto que você vai estudar que é a revelação de Deus, né? E na revelação de Deus você vai estudar do duplo aspecto da revelação que nós já vimos, inclusive, que é o aspecto da revelação geral, que é a criação sendo revelacional, reveladora, ela revela o ser divino, e a revelação especial, que é a escritura, né? Então, primeira questão que a gente olha para a criação. Esse primeiro aspecto da criação é que a criação ela é o palco no qual Deus desdobra-se toda a história da revelação na história. Então, esse é um ponto muito importante para a gente, né? Então, um cosmo de ordem, de beleza, de propósito é criado, onde a humanidade recebeu uma vocação clara para florescer, para desenvolver, para estar ali, né? Então, a vocação do homem era cuidar e cultivar a terra, como nós aprendemos lá em Gênesis 2, de 15 a 16, né? De 14 a 15, ali você tem lá, o homem é criado para cultivar e cuidar da terra, né? Mas também esse homem, ele é chamado a essa responsabilidade criacional, né? Tendo a sua vocação. Então veja só, a vocação que você tem lá é a vocação do trabalho. Essa vocação do trabalho, ela é algo que antecede a própria queda, né? A questão do trabalho, a própria queda. Isso nos leva para o nosso passo segundo, que é quando o homem não obedece
a sua esfera de criação original, ele ultrapassa a esfera da criação. Você deve lembrar que no capítulo 3 de Gênesis, a tentação que é colocada ao casal edênico é a tentação de ser igual a Deus, como diz o versículo 5 do capítulo 3 de Gênesis. Satanás sugere que Deus não permite que eles conheçam o bem e o mal, porque eles seriam igual a Deus. E isso era algo inadmissível, né, na concepção informada, suscitada, tentada pela serpente ao casal edênico. E o casal edênico cede à tentação da serpente, e esse casal edênico ele cai, acontece a famosa queda. Então o design original ele é interrompido. Então a entrada do pecado distorceu, mas não destruiu o propósito original. Ele distorce o propósito, ele faz com que o propósito fique tortuoso, né, na mente do casal edênico. E aí Deus, ele de fato, ele mantém todas as estruturas anteriores, agora com mais peso, por causa da culpabilidade do pecado, né? O trabalho será penoso, o nascimento de filhos será doloroso, o convívio marido e mulher será difícil, porque haverá uma briga de relacionamento, onde a mulher tentará dominar o desejo do homem, a liderança do homem, mas cumpre o homem manter o seu governo, tanto sobre a mulher como toda a criação. A Escritura, mais à frente, lá no capítulo 8 de Romanos, vai nos ensinar e vai nos mostrar que toda a criação ela é sujeitada a uma condição de baixeza por causa de Adão. Então, quando Adão cai, a criação tem que cair junto por causa da ideia federativa que há dentro da estrutura da criação. Embora Adão seja o representante da raça posterior, como ensina a Confissão de Fé, os nossos catecismos e a própria Palavra de Deus, a criação ela tem que acompanhar o homem, porque o homem continua sendo o vice-regente da criação, agora um vice-regente com a coroa meio que quebrada, por assim dizer, né? O propósito da Imago Dei, ele é rejeitado pela própria insubordinação de Adão e de sua esposa, né? Então o trabalho tornou-se fardo, as relações fraturaram-se e a comunhão com Deus foi de fato quebrada. Mas não parou por aí, porque o anúncio de redenção vem posteriormente. A redenção, o design é visto como sendo restaurado. Através de Cristo, Deus não está a abandonar o seu projeto, mas a redimir e a restaurar todas as coisas, convidando-nos a participar novamente da nossa vocação original. Então, quando eu olho para a redenção, eu olho para a redenção nessa perspectiva. Então, quando você lê a ideia da Escritura, né, ou a revelação da Escritura, o enredo da Escritura, o enredo é criação, queda e redenção. Dentro desta concepção, insere-se a ideia da tríplice estrutura bíblica de uma cosmovisão que envolve a criação, a queda e a redenção. Veja, a nossa cosmovisão e a nossa leitura de teologia bíblica, ela passa a olhar as coisas em realidade dentro dessa estrutura. Primeiro é tudo bom, tudo é bacana, tudo é tranquilo, depois acontece um conflito, acontece a queda, e aí depois acontece uma catarse, né, ou uma redenção, uma restauração de todas as coisas. Inclusive essa estrutura é uma estrutura que te ajuda a assistir filmes, a olhar o mundo por essa lente. Imagine que essa lente dessa tríplice estrutura é a lente na qual você enxerga a realidade que você vive à luz do Evangelho, à luz do que o Evangelho ensina. O homem foi criado originalmente, mas ele se meteu por coisa ruim, caiu a queda, mas Deus providenciou alguém que pudesse redimi-lo. Essa ideia que você tem dentro da estrutura da aliança do reino e do mediador dentro do propósito para o qual a criação é trazida à existência. Mas aí você tem os 3 pilares agora da nossa vocação original. Esses 3 pilares da vocação original envolvem 3 estruturas que nós já tocamos aqui na nossa aula de teologia bíblica e queremos trazê-la novamente para nos aprofundarmos um pouco mais sobre isso. O primeiro é o mandato cultural, né? A nossa relação com o cosmos. Qual é a minha relação com o cosmos? Veja, a relação de Adão com o cosmos é uma relação de fluidez, de leveza, né? A relação inicial de Adão foi essa. Ele não sofria ao cultivar, ele não sofria ao trabalhar. A criação voluntariamente entregava ali o fruto. Mas agora não é mais algo tão voluntário assim.
A queda traz ao homem consequências danosas, a ponto de ele ter que se esforçar bastante para adquirir o pão necessário. A linguagem bíblica, né, a linguagem da sinédoque, né, a parte pelo todo, metomínia, como vocês queiram, vai dizer que ele vai agora soar o suor do rosto, ele vai trazer o pão. O suor do rosto é uma linguagem usada da parte pelo conjunto todo, ou seja, o trabalho seria agora penoso para Adão. A vocação para criar cultura, por exemplo, né, quando acontece a triplicidura, quando Deus traz essa triplicidura antes da queda, ela é antes da queda. Então, a vocação para criar cultura, desenvolver um mundo social e natural e construir civilizações para a glória de Deus. Então, toda a estrutura que nós temos no mundo ordieno, no mundo que nós conhecemos e vivenciamos, deveria ser inclinada à glória de Deus. O seu trabalho que você faz, aquilo que você produz, provoca, traz existência, deveria visar, acima de tudo, a glória de Deus. O outro pilar dessa vocação original do homem é o mandato social, ou seja, a nossa relação uns com os outros, é básico, né? Aquilo que Rousseau vai chamar de contrato social na sua obra filosófica, a Escritura já tratava disso com muita clareza como um mandato não apenas social, né? Mas como algo que deriva da estrutura pactual, da estrutura do pacto, da estrutura da aliança, né? Então, a vocação para formar famílias, para construir comunidades, para viver em companheirismo, refletindo a natureza relacional de Deus. Então, Deus é um ser relacional. Inclusive, quando você estuda a teologia sistemática, há uma parte que a gente estuda na sistemática chamada o ser de Deus, e no ser de Deus há uma parte que a gente estuda a relação trinitária, o Deus trino. E nessa questão nós falamos que Deus, na sua eternidade, sozinho, ele se relacionava com as outras duas pessoas da divindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam formando a comunidade perfeita de companheirismo. Então, refletindo aqui a natureza relacional do próprio Deus. Isso migra para o mandato espiritual. O mandato espiritual aponta para a nossa relação com Deus diretamente e a vocação a viver em comunhão íntima e adorando ao Criador em todas as áreas da vida. Então, o mandato espiritual torna os outros mandatos necessariamente santificados, né? Então, você trabalha, por que você trabalha? Eu não trabalho pelo dinheiro, não, você trabalha para a glória de Deus. Eu trabalho para sustentar a casa, não, você trabalha para a glória de Deus. Então, quando a gente passa a olhar por essa perspectiva, você tem uma visão mais ampla do que é viver para a glória de Deus dentro da estrutura da tríplice estrutura da aliança, né? Ou seja, aquilo que nós temos como resultado da aliança, que é a tríplice estrutura dos mandatos. E aí a gente tem um teatro da glória de Deus, a criação é o palco de nossa atuação. Vamos agora explorar em detalhes cada um dos mandatos, como foram dados no início, na arquitetura perfeita do Jardim do Éden. Então, o primeiro mandato, o mandato cultural. Nossa relação com o cosmos, por assim dizer, né? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 28, diz assim: E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, o que envolve esse mandato? Veja, esse mandato envolve três coisas: desenvolver, subordinar e criar. O nosso propósito original era criar culturas e construir civilizações e nada mais. Lembra Nancy Pearcey no seu livro Verdade Absoluta. A ação dupla, sede fecundos, multiplicai-vos, desenvolver o mundo social, formar famílias, escolas, cidades e governos, é algo que nós devemos manter e ter e estabelecer uma ação dupla. Então a primeira ação dessa dupla é exatamente ser fecundo e desenvolver uma sociedade que seja inclinada à obediência. E aqui é interessante, porque isso dá margem escatologicamente para o que nós chamamos de pós-milenismo, né? Um outro ponto aqui é que enchei a terra e sujeitai-a. Subordinar o mundo natural, fazer colheitas, construir pontes, projetar computadores, compor músicas. E quando diz encher a terra, envolve também, não apenas destas coisas, mas ter filhos, ter uma geração de filhos que de fato glorifiquem ao Pai, glorifiquem a Deus. Mas qual é o significado de dominar aqui na língua original hebraica? A palavra hebraica hadar, né,
não é uma licença para explorar, mas ela significa governar com uma capacidade real de supervisão. Nós somos chamados para ser apenas um vice-regente de Deus, administrando a criação com responsabilidade. Então, o domínio aqui não tem a ver com tirania, com soberba, com um estado tirânico, né, para onde muitas vezes a questão política, especialmente no nosso país, tem caminhado. Então não é a tirania, não é o ser tirano, mas é ser o responsável para cuidar, para cultivar, para guardar, para proteger a criação daquilo que ela sofre, que são os efeitos noéticos ou os efeitos da queda, né? Esse é um ponto importantíssimo que a gente precisa ter dentro do estudo da teologia bíblica do Antigo Testamento. O segundo mandato que a gente tem é o mandato social. A nossa relação de uns com os outros bem estabelecida. Lá em Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 24, nós lemos: Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, né, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Este afinal o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, e tornando-se os dois uma só carne. E aqui nós temos agora o mandato social sendo apresentado para nós, que envolve a nossa relação de uns com os outros. Esse é um ponto importantíssimo para nós. Então nós temos aí, né, esse mandato, né, social estabelecido dentro do nosso estudo aqui. Vamos lá. Então, primeira questão que a gente aprende é que nós não somos ilhas. Por que Deus ele cria a mulher? Qual a razão de Deus criar a mulher nesse cenário que nós temos aqui no nosso texto, né? Primeiro, ele se levanta contra a solidão. O princípio fundamental é que o ser humano não foi feito para viver isolado. A criação da mulher teve como objetivo evitar a solidão de Adão. Segundo, o fundamento da sociedade. A família é a primeira instituição, por assim dizer, de toda a estrutura que a gente vai ter posteriormente. Isso também é importante quando a gente vai estudar a chamada estrutura das soberanias, as estruturas das soberanias, um tema proposto pelo Abraham Kuyper, né? Então, as esferas da soberania também envolvem essa questão de a família ser a primeira instituição. O casamento envolve um homem e uma mulher deixarem os dois e constituírem-se uma nova unidade familiar. Ambos deixam os pais e constituem uma unidade familiar, uma nova unidade familiar. Terceiro, companheirismo e igualdade. O relacionamento foi concebido como uma igualdade diante de Deus, entre macho e fêmea. Então você nota que esse companheirismo envolve essa igualdade nesse relacionamento que nós mantemos com o nosso cônjuge, como sendo um relacionamento de igualdade diante de Deus, porque ele envolve macho e fêmea. Um outro aspecto que você percebe no texto é a perpetuação e crescimento da raça, né? O verbo hebraico peru, que aparece aqui, sede fecundos, significa frutificar. A constituição de famílias, né, e sociedades é essencial para cumprir a ordem original de Deus. E nos leva aí para o nosso terceiro mandato, que envolve essa estrutura, né? Que é o mandato espiritual, que envolve a nossa relação com Deus. Então, dois textos, eles se estabelecem por si mesmos para tratar deste tema importante, que é o tema do mandato espiritual. O primeiro tema é o tema da comunhão. Ele envolve lá um aspecto interessante. O segundo tema é o tema da obediência. Então, o tema da comunhão está lá prescrito lá no texto de Gênesis 2, de 2 a 3. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, descansou nesse dia. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou.
porque nele descansou de toda a obra que como Criador o fizera. A obediência também envolve aqui esse mandato, que está lá em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então você tem dois aspectos desse mandato. O aspecto da comunhão e o aspecto da obediência. Agora, estabelecendo o aspecto do mandato, e de modo particular o aspecto da obediência, lembra que a linguagem que Van Groningen vai usar e que nós entendemos o que ele está colocando, mas discordamos dessa abordagem, porque o Van Groningen ele vai colocar a ideia de um pacto de vida, no sentido de haver obediência ao pacto de vida e não um pacto de obras. Van Groningen ele não aceita um pacto de obras presente ali no texto, né? Como muita gente da tradição reformada continental não sustenta. Porém, nós presbiterianos da tradição reformada insular puritana, que está nos nossos documentos confessionais, nós entendemos tratar-se ali de um pacto de obras, né? O que é o pacto de obras? É exatamente esse pacto que é feito com Adão no sentido da obediência à ordem clara de Deus e não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E a gente precisa entender isso, porque se a gente não entende esse aspecto do pacto, nós vamos ter deficiência na compreensão do que é mais amplo na história da criação, né? E aí ele coloca aqui, ó, a nossa confissão de fé no capítulo 7, confissão de fé do Baixão de capítulo 7, na seção de número 2, e assim, o primeiro pacto feito com Adão foi um pacto de obras. Então a confissão de fé, a confissão de fé, ela nomeia, ela diz que é um pacto de obras, no qual a vida foi prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob condição de perfeita e pessoal obediência. Então você tem aí a primeira ideia do pacto de obras, né? E aí entrando no aspecto da queda, né? A seção 3 diz assim: tendo-se o homem tornado por sua queda incapaz de ter vida através deste pacto, o Senhor agradou fazer um segundo pacto, comumente chamado de pacto da graça, pela qual gratuitamente oferece a nós pecadores vida e salvação por meio de Jesus Cristo. Então a confissão de fé ela reconhece a existência do pacto de obras, afirma o pacto de obras, estabelece o pacto de obras como uma doutrina presbiteriana clássica no presbiterianismo, né? Muito bem. Então você tem aí essa questão do pacto de obras sendo aqui bem apontada. Okay? Então o primeiro caso, comunhão, o segundo caso, obediência dentro da relação do mandato espiritual. Então vamos olhar lado a lado o que envolve cada um desses aspectos, comunhão e obediência. Veja, a vocação para a comunhão. Então a primeira questão que a gente entende da vocação para a comunhão é o chamado para a comunhão, né? Então o homem é criado para viver um momento de comunhão ou viver uma vida de comunhão com Deus. Isso aqui é crucial, de fundamental importância nós entendemos quando nós estudamos toda a teologia bíblica do Antigo Testamento. Então a primeira questão é que o Shabat de Deus foi uma condescendência ou um convite para o ser humano desfrutar de uma comunhão íntima e pessoal com Deus. Então o sábado ele é dado na ordem criacional para o relacionamento de Adão e Eva com Deus, nessa comunhão que é dada a este homem. Então, é um chamado à comunhão. Então, lembra lá o texto que nós lemos anteriormente, né, no capítulo 2, ali, deixa eu voltar aqui, ó, capítulo 2, de 2 a 3, diz que Deus ele terminou tudo no sétimo dia, abençoou esse dia e o santificou. Ou seja, a ideia é que Adão, ele
ele no Éden, ele guarda esse dia para a obediência a Deus. Então, o Éden, e aí é interessante porque há aqueles que defendem que o Éden refere-se à igreja do Antigo Testamento, quando Adão entrava na presença de Deus em culto. Então, o Éden era a figura da igreja, né, da igreja, por assim dizer, no Antigo Testamento. E aí esse homem ele foi criado para se deleitar no dia de Deus, que Deus separou para ele num ambiente litúrgico, esse ambiente litúrgico, o Éden. Ok? Esse é o primeiro aspecto da comunhão. O segundo aspecto é o aspecto da obediência, como eu falei, né? Há também uma vocação para a obediência. Há um chamado para a comunhão, mas também há um chamado para a obediência. A ordem em Gênesis 2, 16 e 17, ela representa um chamado para o homem pactuar com Deus. Este pacto pode ser chamado de pacto de vida, pois Deus não promete a vida como recompensa, mas lhe assegura a morte certa caso desobedeça. Essa é uma perspectiva de Van Groningen. Nós sabemos que a perspectiva confessional é exatamente direcionada a um pacto de obras, ou seja, a vida é prometida, bem como a morte é prometida. Ambas as coisas são prometidas no texto. Mas esse chamado não é, a ideia aqui não é, onde assim, Deus não promete a vida como recompensa, porque não é uma recompensa. O homem ele não guarda a vida com base na recompensa, né? Ele recebe, não quer obediência, mas porque a graça de Deus se mantém de pé. O Dr. Jobic, no seu livro Teologia Puritana, há um capítulo que ele vai falar sobre esse aspecto, o pacto de obras na visão puritana. Ele vai dizer assim, que é um pacto de obra gracioso, a graça está presente nesse aspecto. Então é importante a gente ressaltar isso. Também implica uma vida de adoração e obediência de forma inegociável. Adão foi criado para adorar de maneira inegociável a Deus, sem fazer concessões. A gente viu que no capítulo 3 ele faz concessões, e ele, em vez de adorar, ele quer ser adorado. Em vez de entender quem é Deus, ele quer ser Deus. Em vez de entender que ele é regente, ele quer assumir o trono como superior regente. Ele é o vice-regente, ele quer ser o rei, né? Então é importante a gente entender isso aqui. E aí você tem a vocação, uma vocação integrada, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para essa vocação integrada, você tem lá o aspecto da imago Dei no homem, né? Então todas essas peças da engrenagem repousa no conceito de imago Dei, tá? Então o aspecto cultural envolve administrar a criação como vice-regente de Deus. O aspecto social envolve construir relações e comunidades que refletem o seu amor. E aí você tem também o aspecto espiritual, que envolve viver em adoração e obediência, encontrando o nosso deleite nele. Então, juntos, esses mandatos formam o nosso propósito original: glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre em cada esfera da nossa vida. Então nós temos aí o design interrompido, como nós já vimos, né? O design sendo quebrado de maneira terrível, né? Por assim dizer. Então você vai ter o seguinte, os aspectos relacionais, né? A decisão deliberada de violar o pacto com Deus introduziu, né, a desordem no design perfeito. A comunhão foi quebrada e a morte entrou no mundo. O mandato cultural também foi interrompido. O trabalho criativo torna-se um fardo exaustivo. A administração torna-se uma exploração. O mandato social fraturado. As relações tornam-se conflituosas. A família e a sociedade são ameaçadas por leis e comportamentos contrários ao desígnio de Deus. E o mandato espiritual é esvaziado. A adoração torna-se ritual vazio. A comunhão autêntica é substituída pelo secularismo, individualismo e pragmatismo. Veja, e que isso acontece porque, veja, na nossa imagem está aí essa imagem daquilo que o humanismo representa, né? Então, o humanismo ele acabou olhando e vivenciando isso nesse aspecto do mandato espiritual sendo esvaziado, quebrado, fustigado. No humanismo você percebe isso com maior clareza, né? No cristianismo reformado, cristão, isso vem um pouco que camuflado,
Mas de fato há esse desprezo para com a lei de Deus de maneira muito interessante. Então lá, o propósito restaurado em Cristo Jesus. Então quando nós trabalhamos aí o mandato, os 3 mandatos, nós precisamos entender que o propósito ele é restaurado na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então a redenção, ela não é um plano de fuga da criação, restauração. E aqui é importante, tá? Porque quando a gente trabalha a ideia de redenção, pessoas pensam que redenção envolve apenas fugir do mundo, do pecado, não. Envolve a restauração de toda a criação. Em Cristo, Deus está a reclamar cada espaço da criação como sendo de sua exclusiva propriedade. Aliás, a frase, salvo engano, é do Abraham Kuyper, quando ele diz que não há nenhum canto neste mundo em que Cristo não reclame, isto é meu. Né? Então, cada canto deste mundo, cada canto deste universo pertence a Cristo. E por pertencer a Cristo, a obra da redenção, ela restaura esta criação. Daí a gente entender que no último momento final da história, toda a criação será restaurada. Porque a Bíblia assim ensina, assim a Bíblia indica. Então, escatologicamente falando, nós falamos de uma redenção não apenas espiritual, mas uma redenção temporal, social e das estruturas como nós a conhecemos. Então, a nossa missão redimida, por assim dizer, não cumprimos os mandatos para obter a salvação, como uma resposta grata à salvação que recebemos da parte de Cristo. Nesse contexto, nós somos chamados a ser vice-regentes de Cristo, participando desta maneira da redenção cósmica. Todo o cosmo é redimido, né? Como ele menciona, né? Paulo menciona lá em Romanos capítulo 8, versículos de 20 em diante, de 18 a 20, na verdade. Ali o apóstolo Paulo, ele relaciona, ele coloca, ele diz que toda a criação, ela geme com uma ardente expectativa, ansiedade, desejo. Ela espera, ela almeja que toda a criação seja restaurada na volta do nosso Redentor Jesus Cristo. Então a redenção, ela não é apenas a alma, mas a redenção ela envolve a questão cósmica. Essa perspectiva da teologia bíblica, ela é ignorada em muitas igrejas. Muitas pessoas que se declaram reformadas ignoram completamente esse ensino. Isso significa santificar cada esfera da nossa vida, que são, a saber, a educação, a família, o trabalho, a arte, o governo, né? É bom lembrar que eu falo aqui de santificar, né? E não de redimir, tá? Porque nós vivemos uma época, uma onda chamada integracionista. Os integracionistas, eles tentam integrar, baseados nesta discussão sobre o propósito dos temas unificadores da teologia pactual, por assim dizer, mas com base na suposta doutrina da graça comum. Então, esse pessoal, eles dizem, vamos redimir a filosofia, vamos redimir a matemática, então usa a linguagem redenção no sentido de resgate dessas coisas. Na verdade, nós precisamos santificá-las. A santificação envolve a separação daquilo que pertence a Deus, e aquilo que pertence ao homem. Então nós precisamos santificar cada esfera da nossa vida, a educação, a família, o trabalho, a arte e o governo, e administrá-la para a glória de Deus neste mundo. Esse é o alvo da nossa existência. A nossa existência tem essa finalidade, esse objetivo. Qual o objetivo? O objetivo de glorificar a Deus naquilo que nós temos e administramos. E a questão é, como nós podemos viver esse propósito hoje, né? Então a nossa vocação não está confinada às paredes da igreja. Esse é outro problema. Boa parte dos protestantes, eles tendem a que dos crentes neste mundo quando né,
lendo a Bíblia, estudando, participando da escola dominical, como se as outras coisas, as outras áreas, eu não glorificasse a Deus no meu trabalho, na programação de um sistema, no cortar de uma carne, né? No pescar um peixe, no preparar um pão. Então, as pessoas elas acabaram aceitando a distinção entre natureza e graça, proposta pelo período medieval, de modo particular pelo tomismo. Então você tem dentro dessa estrutura, deste pensamento, né, que a ideia de que o secular é pecaminoso. O que é secular é pecaminoso, não glorifica a Deus. Então a ordem secular, a estrutura secular, ela não é uma ordem saudável no entendimento de muitos evangélicos hoje. Então boa parte dos evangélicos, eles acham que as estruturas que nós vivenciamos, elas são estruturas que não deveriam estar na vida dos crentes. Mas veja, a nossa vocação ela é confirmada, ela é exercida no nosso trabalho, aonde nós trabalhamos, na forma como nós construímos as nossas famílias e na maneira como nós trazemos beleza e ordem a este mundo. Então você produz uma música, e aí está o outro ponto que eu acho interessante, né? A boa parte dos evangélicos, eles olham para a música como sendo, qual é a música que glorifica a Deus? A música que fala de Deus. Isso é uma concepção tão tapada, tão ignorante, tão fora do eixo, que a gente precisa entender que não é esse o caminho que a Bíblia apresenta, tá? A Bíblia apresenta que aquilo que nós fazemos... Veja coisa interessante. Quando você estuda a história bíblica, né, você vai conhecer um cara que é um cara chamado Tubal-Caim, o cara que criou instrumentos musicais, né? O irmão dele criou instrumento de corte, o outro criou as chamadas tendas para fazer casa. Então, os ímpios, os incrédulos, eles produzem coisas que nós devemos nos fazer uso delas. Não porque foi o incrédulo que fez, mas porque ele está cumprindo o propósito para o qual o homem foi criado. Ok? Ele foi criado para ser aquilo que nós chamamos de seguir o mandato cultural. O problema é que muita gente segue o mandato cultural, mas sem o eixo redentivo, soteriológico, sem entender que a obra da redenção me reclama aquela ação. Às vezes a pessoa faz apenas somente pelo dinheiro, pelo recurso, pelo retorno financeiro. É bom a gente fazer, trabalhar e ter um bom retorno financeiro. Sempre é bom. Sempre é bom. Mas o alvo maior é a glória de Deus, gente. Você faz as coisas para a glória de Deus, não para a glória dos homens. Isso é importante, né? Isto posto, aqui encontramos o seguinte: o encontro com Deus no seu dia alimenta-nos para cumprir os nossos papéis originais durante toda a semana. Onde eu encontro forças para ir trabalhar, para ir fazer as coisas. Quando eu vou à igreja, eu escuto a palavra, escuto o sermão, escuto a mensagem do evangelho sendo pregada, exposta com fidelidade. E ali as minhas forças são renovadas, trazidas à tona, para que Deus seja glorificado naquilo que eu faço, para que Deus seja glorificado na minha ação. Então, a teologia bíblica, ela me ajuda a enxergar isso com um arcabouço e com um leque muito mais amplo do que fechar bitolar a minha mente em determinadas coisas, né? A Bíblia, nesse sentido, ela é muito, muito clara, né? Então, esse é o ponto, né? Esse é o ponto importante. Segundo é que esses papéis originais, eles são cumpridos quando nós trazemos, nós nos encontramos com o Senhor no seu dia, no dia do Senhor, no Santo Domingo, no dia que Ele reservou, né? Onde Cristo ressuscitou, onde Ele substitui o sétimo dia pelo primeiro dia da semana. A nossa confissão de fé, inclusive, ela trabalha isso com muita propriedade. Então, olha, você quer conhecer o que nós cremos, vá para a confissão de fé, leia a confissão de fé, leia os
os catecismos da igreja e ao mesmo tempo confira o que é dito lá com a Escritura. Se o que é dito lá não bater com as Escrituras, rejeite o que é dito na Confissão de Fé e no catecismo e fique com o que a Escritura diz. Mas é isso que nós aprendemos. Então o que você faz depois disso tudo? Traga a mente. Traga à mente, as nossas famílias são projetos de Deus. E traga ao seu coração, o que confere sentido de existência é a adoração ao Deus eterno. Eu quero propósito para a minha vida, é a adoração ao Deus eterno. Nós fomos criados para um propósito. E nós fomos redimidos para cumpri-lo. Que Deus abençoe você, Deus tenha graça na sua vida. Nós nos vemos na próxima aula, para a glória de Deus.